E aí, pessoal, beleza? Desta vez o assunto é o meteoro aí que supostamente está vindo na direção da Terra, segundo os noticiários atuais têm aí divulgado. A mídia divulgou que está sendo lançado para o espaço, né, uma sonda a fim de fazer a verificação num meteoro, né? Num meteoro que, segundo eles, vem em direção à Terra. E aí com essa notícia, né? Essa notícia me reportou ou ainda me fez lembrar de passagens bíblicas, como a que está no livro de Apocalipse. Porque em Apocalipse 8, né, em Apocalipse 8:8 diz ali que o apóstolo João, né, aquele que recebeu a revelação do Apocalipse, né, a revelação de Jesus Cristo, ele viu então uns anjos tocando as suas trombetas, né? São as chamadas lá 7 trombetas. E aí ali ele relata que o segundo anjo, né? O segundo anjo que ele viu tocou a trombeta e aí ele viu algo, né? Como uma grande montanha ardendo em chamas, né? E essa montanha, né? Essa montanha ela foi lançada ao mar. Então, segundo o relato de Apocalipse 8:8, esta grande montanha foi lançada ao mar e isso nos leva a imaginar, né? Nos leva a imaginar que essa montanha sendo lançada no mar só pode ser um corpo celeste, entendeu? Não dá para ver que seja outra coisa diferente disso. A gente lendo esse texto fica imaginando, né? Eu estou fazendo conjecturas porque a gente não sabe de fato se né? Se é um meteoro, mas como fala uma grande montanha ardendo em chamas, olha, a ciência explica que quando um meteoro cai, ele depois de atingir a atmosfera aí da Terra, com a resistência do ar, ele acaba esquentando tanto a ponto de incendiar-se, né? Por isso acontece às vezes aí que diz que quando passa rente à Terra, como foi aí noticiado há certo tempo atrás aí que lá na Rússia lá que passou aquele meteoro lá, né? Eles dizem que foi uma, quer dizer, foi uma não, segundo eles foi um meteoro que passou de raspão na Terra e lá naquela região, naquelas proximidades, e por causa disso mesmo acabou acontecendo aquele grande brilho, né, que foi divulgado aí na imprensa, que todos, se não todos, creio eu que a maioria das pessoas tem ciência aí desse fato que ocorreu, né? E quem ainda não viu, basta pesquisar aí na internet, vai encontrar vídeos aí no YouTube relatando este meteoro que passou lá na Rússia, né? Mas aí também, né, vou abrir aqui um parêntese, há também a questão dos terraplanistas, né, que levantam aí a tese de que meteoro nenhum poderia atingir a Terra, porque esses meteoros iriam esbarrar no domo e, consequentemente, né, devido à blindagem do mesmo, esse domo não permitiria que o meteoro atingisse a Terra. Isso parte aí, né? Tá aí na internet essa ideia, mas é de alguns terraplanistas, porque outros terraplanistas, né? Outros terraplanistas, eles alegam ou eles acreditam que um meteoro quando cai, trata-se de uma estrela que desprendeu do domo, mas segundo eles, essa estrela estaria presa no domo, ou pelo menos, né, de uma certa maneira estaria estabilizada abaixo do domo.
de modo que pelo magnetismo ou algo assim, essa estrela não cai na Terra, mas por uma intervenção divina seria também possível. E eu estou falando isso porque eu particularmente acredito que se existir o domo, né, se o domo existir, e aí se pergunta, né, como ficaria a situação dos meteoros. Olha, em existindo o domo, das duas uma, ou os meteoros estariam, né, abaixo do domo, de uma certa forma ali estabilizados, assim como ficam os satélites geoestacionários, né, ou, né, e aí cairia a partir deste ponto, mas já abaixo do domo. Porém, tem uma outra ideia, né? Eu penso que é possível ainda que este meteoro esteja vindo do espaço sideral e aí é dado permissão para ele passar pelo domo, assim como foi dado permissão para as águas do dilúvio, né? Do dilúvio de Noé, passarem pelo domo e atingir a terra, causando lá o dilúvio. Então, da mesma forma, seria através de uma autorização divina, dado permissão pelas comportas do céu, né, que é o que nós chamamos de, nós assim, os terraplanistas chamam isso de domo. E aí essa permissão teria, então, esse meteoro permissão para ultrapassar o domo e atingir a Terra, né? Mas são muitas ideias que a gente concebe e aí nós vamos tendo que passar essas ideias e conjecturas uns para os outros de modo a lapidar, né? Porque a ideia ela vem de modo assim bruto, ela vem ainda sem considerar os pormenores e os seus poréns aí. Então pode ser que num primeiro momento aí quem já estiver ouvindo e analisando a nossa narrativa possa pensar que estamos falando besteira, mas não. Nós estamos jogando a coisa assim de imediato, a grosso modo, e então a gente solicita aí o pessoal para fazer as suas considerações a esse respeito, certo? Mas voltando à questão, em Apocalipse 8, né, capítulo 8, versículo 10, diz que o terceiro anjo tocou a sua trombeta e algo como uma grande tocha, né, algo como uma grande tocha também cai na terra, né, nas fontes das águas, né. Porque lá diz assim, né, que o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma estrela ardendo como uma tocha, caindo sobre a terça parte dos rios, né? E aí, a gente, como eu estava dizendo, né? Se existe o domo, sendo esse domo o céu, logo as estrelas estão, né, de uma certa forma, presas ou penduradas lá no céu, né? Eu estou falando assim de um modo grotesco, mas só para facilitar o entendimento, porque eu acredito que há uma força eletromagnética ou uma força magnética que estabilizam os corpos celestes no domo, né? Se for abaixo do domo, que eu acredito que seja também, não descarto essa possibilidade, né? Acreditar também é direito que a gente tem, porque eu não descarto essa possibilidade e o fato de eu acreditar não prova que de fato assim seja, é apenas uma forma de acreditar. Então aí essa estrela que estaria lá estabilizada sem cair na terra, de repente é autorizado pela divindade para que ela caia sobre a terra, para cumprir o propósito que foi ali revelado no livro de Apocalipse, né? Então, como eles dizem aí, ó, há pessoas que não acreditam, né, na grande tribulação, não acreditam aí nos juízos divinos sendo derramados sobre a terra e também não acreditam nos sinais que foi, né, que foi dado, que foi permitido
se fazer, né, pelo próprio Criador. Ele permitiu que fosse fornecido aí condições para acontecer esses sinais, para, creio eu, né, para alertar o povo, para fazer o povo pecaminoso se arrepender dos seus pecados, né? Então, essa é a ideia. E aí, ligando essas passagens, né, essas passagens bíblicas com o livro de Apocalipse, eu faço essa conjectura e querendo ouvir o comentário de vocês a esse respeito. Será que isso faz algum sentido? Se vocês acham que eu tenho razão no meu argumento, ou vocês acham que não? É para pensar mesmo. Eu não sou louco não, mas eu estou jogando isso aí para pensar, para aguçar o nosso raciocínio, né? Como se diz, colocar a cachola para funcionar e também, né, para a gente entender as profecias, porque as profecias foram escritas já há mais de 2000 anos atrás, e o contexto atual, o contexto das escrituras, comparando, né, ou fazendo uma analogia com o mundo contemporâneo, com os tempos atuais, creio eu que nós possamos, né, que nós temos o direito de fazer, né, ligações de fatos atuais com a narrativa bíblica. É isso que eu gostaria que os senhores pensassem. Fica aí também como uma deixa para finalizar este vídeo as passagens de 2 Pedro, né? No livro de 2 Pedro, né? É, 2 Pedro 3,10 e também 2 Pedro 3,12, que fala ali, né, do dia do Senhor, onde os elementos, né, os céus, com tremendo, né, com grande estrondo, os elementos se desfarão, né, com grande estrondo, e acontecendo ali, pelo texto que ali fala, nos remete a uma ideia de um caos, né, acontecendo no céu, algo assim, um tremendo reboliço, grandes explosões e tal, para que seja manifestado o poder do nosso Criador, do grande Deus Todo-Poderoso. Então, pessoal, por enquanto é só neste vídeo aí. Espero que os senhores possam analisar aí os meus argumentos e fazer aí os seus comentários. Com certeza eu vou analisar e receber aí as suas críticas com todo respeito. Então fiquem todos na paz de Deus, até o próximo vídeo e falou!